Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado ao presbítero Cédric pela condução do culto. Já louvamos ao nosso Deus, já oramos, nos informamos sobre missões e agora vamos voltar a nossa atenção mais uma vez, irmãos, ao Evangelho de Mateus, e é onde chegamos à nossa 20ª mensagem, hoje, 17 de agosto, continuando em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. Nos próximos meses, irmãos, desde que começamos, vamos continuar repetindo o tema geral do Evangelho de Mateus, que eu quero convidar a todos a nós recitarmos a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Nós já estamos, como falamos, chegando ao final do Sermão do Monte, a carta magna do cristianismo, a contracultura do reino, a palavra final do rei a respeito do comportamento ético-moral, a santidade esperada dos súditos que atenderam positivamente ao desafio do arrependimento e a volta para o reino, que tanto João Batista quanto ele pregaram. Nosso breve resumo, irmãos, do Sermão do Monte, que já temos visto, vamos lá. Nós iniciamos as bem-aventuranças do capítulo 5, versículo 1 ao 12, temos aí a projeção do nosso resumo. Pronto, lá está. Está pequenininho porque o resumo está ficando grande, né? Mas a gente já está acabando o Sermão do Monte. Bem, vimos na semana seguinte, irmãos, o que podemos chamar desse resumo do que é esperado de nós durante o Sermão do Monte, sermos o sal da terra e a luz do mundo, capítulos 13 a 16. É isso que nós vamos ver, ouvimos no 5, no 6 e agora no 7. A seguir, Jesus fala sobre esse resumo da transição do Antigo Testamento da lei para a Nova Aliança. Versículo 17 até o 20, este é o centro da mensagem, como que ele se relaciona com a lei de Moisés. Ele não veio para aboli-la, mas para ser o cumprimento e agora cumprirmos nós através dele. E a partir desse ponto, começamos a ver nas questões abordadas por Jesus, como que as regras permanecem na nossa vida. A fé cristã não é uma fé sem normas, sem regras, não, há uma ética, há uma moral cristã, que reflete a santidade de Deus em nós. Nós vimos que são muito mais complexas, porém, do que apenas uma listinha do que fazer ou não fazer. O que Deus espera de nós, o que o Rei espera de nós, é algo que nasça do nosso coração, de uma transformação interior. Dos versos 21 ao 48, então, Jesus confrontou as reinterpretações da lei que tornavam-na mais cômoda e removiam os desafios que exigiam santidade para que fossem cumpridas. Jesus, então, transformou o homicídio em ira, transformou o adultério em até um pensamento lascivo. E aí falou também sobre divórcio, juramentos, vingança, e culminou sobre a necessidade de amarmos não apenas aqueles que nós gostamos, mas até mesmo aqueles que são nossos adversários. No capítulo 6, Jesus agora expõe mais claramente o comportamento hipócrita, que era a marca, que era facilmente observável nos religiosos da sua época. Falavam uma coisa, mas viviam outra. E a questão é simples, irmãos, inicialmente capítulo 6, 1 a 4. Ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos por Deus. Não dá para ser as duas coisas. Ou seja, Jesus está tratando aqui, irmãos, do exibicionismo humano, em contraste com uma espiritualidade genuína que vem de transformação interior, esperada nos súditos do reino. Em seguida, na semana seguinte, nós vimos, ainda no capítulo 6, Jesus continua abordando outras manifestações do exibicionismo religioso da sua época, usando a oração e o jejum como exemplo. Coisas, obviamente, reais e necessárias na nossa vida, mas que era usada por eles para se mostrarem para a população como grandes religiosos, piedosos, assim por diante, e é claro que não o eram. No restante do capítulo 6, 19 a 34, Jesus trata de algo bem prático para as nossas vidas: o equilíbrio entre trabalho, ambição, ansiedade, dependência de Deus. São duas últimas sessões que nós vimos sobre materialismo, 19 a 24, e depois o ativismo, 25 a 34. O que é o ativismo? Fazer as coisas sem esperar primeiro por Deus, pela sua vontade e sem dependência dele.
E aí chegamos, irmãos, ao capítulo 7, onde nós estamos. Vimos o texto famoso, mas muito mal usado, do não julguem, ou na versão antiga, não julgueis. Texto este que deu vazão a todo tipo de interpretação equivocada. Hoje mesmo eu vi alguém usando isto num comentário de internet. Você está julgando? A Bíblia diz para não julgar. Por quê? Porque as pessoas leem as duas primeiras palavras, mas não leem o todo. E aí a maioria se vale disso, primeiro, para se esquivar de serem confrontadas. Você não pode me julgar. Ou se esquivar de confrontar outros, eu não posso julgar. E não é nada disso que o texto fala. Se você não conhece o verdadeiro significado, está gravado, você pode visitar no nosso canal a mensagem sobre este texto. Bem, em seguida vimos o Senhor falando da generosa disposição de Deus em nos abençoar, e Ele usa isso para nos mover também a ter um coração generoso para com os outros. E aí, em direção quase ao final do capítulo 7 do Sermão do Monte, veremos a primeira, hoje, de 3 ilustrações que Jesus trouxe sobre quem está dentro e quem está fora do reino. Alguns enxergam 4 ilustrações. Nos próximos domingos a gente vai explicar isso direitinho. Seja como for, em outras palavras, irmãos, Jesus está desafiando o autoexame para que as multidões vejam quem está sendo salvo por Ele e quem enfrentará a eternidade sem Ele. Porque é importante nós entendermos que nos evangelhos, quando nós falamos sobre seguidores de Jesus, nós não estamos falando necessariamente de pessoas convertidas. As pessoas seguiam a Jesus pelas mais diversas razões. Qual era a principal razão? Ele é o Messias que levará Israel de volta a uma época de glória e expulsará os nossos invasores. Se você lembra bem, não no evangelho de Mateus, mas no evangelho de João, Jesus começa a trazer discursos tão difíceis de engolir, que literalmente as pessoas dão no pé. Esse é o texto famoso, onde Jesus vira para os seus discípulos, agora sim os apóstolos, e diz: vocês também querem ir embora? E Pedro nos presenteia com esta pérola, onde ele diz o quê? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então é importante termos isso em mente, irmãos. As multidões que estão aqui ouvindo o Sermão do Monte, não é uma multidão de convertidos, não todos. Muitos ainda precisam ser confrontados com a realidade, se estão dentro ou fora do reino, e é isso que nós vamos começar a ver hoje. E isso é algo que nós precisamos também ter pregado em todo lugar onde há um ajuntamento ouvindo a palavra. Alguns anos atrás eu estava na Conferência Fiel para pastores e líderes. O que se subentende? Todo mundo é crente, todo mundo é convertido, todo mundo já entregou a vida a Jesus, correto? Pois o pregador, porque o texto assim exigia, desafiou as pessoas a examinarem a si mesmas, e se não tivesse convicção absoluta da sua conversão, que depois procurasse um irmão, um líder, um colega, um pastor conhecido e conversasse. Por quê, meus irmãos? Porque não é brincadeira. Nós não estamos falando de algo que você pode, depois eu vejo, depois de morrer resolve. Não resolve. Não tem vela nem choro, ao contrário, não tem choro nem vela, não há absolutamente nada que pode ser feito. O que Jesus trata aqui é literalmente, enquanto há vida, há esperança. Vamos lá, meus irmãos, então, para a nossa primeira ilustração que Jesus traz para provocar a multidão e a todos nós o autoexame quanto à nossa situação com Deus. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 apenas, vamos ler em um bonito coral. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A primeira ilustração de Jesus foi exposta em um quadro que muitos de nós vimos quando éramos mais novos, até mesmo criança. Talvez, se não tinha na sua casa, tinha na casa de um irmão da igreja, tinha na casa de alguém conhecido, alguns tinham até na própria igreja. Como é que era esse quadro? O quadro era simples, não sei se você lembra, inclusive ele deve ser muito antigo, porque as roupas das pessoas denunciam gente, de praticamente outro século. Eu não sei quem é o autor, quem é o artista, mas com certeza esse quadro tem literalmente mais de 50 ou talvez 70 anos que ele foi pintado. O que ele dizia? Começava com uma multidão
entrando à esquerda por uma porta larga e decorada de maneira atrativa e com um bem-vindo escrito em cima, deste lado. Do lado direito, um cenário completamente diferente. Uma porta simples e pequena, com um pregador do Evangelho ao seu lado. Depois da porta esquerda, por aqui, havia um caminho amplo, cheio de diversões, entretenimento e atrativos. E depois da porta direita deste lado, um caminho estreito e difícil, mas que primeiro passava pela cruz, de onde uma rica fonte de água saciava os que iam pelo caminho. Quantos já viram, irmãos, esse quadro? Ninguém, absolutamente ninguém. Estou me sentindo um tantinho velho. Eu faço questão depois de botar no grupo da igreja para você dar uma olhada, mas não é tão difícil. Se você colocar no Google quadro dos dois caminhos, ele vai lhe atender. Bem, eu acho que na edição do vídeo é bom colocar essa imagem para as pessoas tomarem conhecimento. Essa é a imagem perfeita do que Jesus está falando aqui. Jesus encerra o seu magnífico sermão de ensino, irmãos, com um alerta para as multidões. Ele os faz questionar se realmente estão no reino ou apenas gostam de ficar perto do rei, pelo menos até aqui, porque logo, meus irmãos, quando o discurso engrossar, muitos irão dar no pé. Eu já falei várias vezes, meus irmãos, Jesus não tinha pessoal de marketing, ele não ligava em agradar as pessoas. De fato, Jesus hoje seria, qual é a palavrinha mágica da modernidade? Cancelado, várias e várias vezes. O discurso que ele vai trazer lá no capítulo 23, ai de vocês, fariseus hipócritas. Jesus tem que amar mais. Você não pode falar palavras tão difíceis. O STF ia cancelar Jesus. Discurso de ódio, intolerância religiosa, e a lista é longa daquilo que iriam falar com ele. Mas, há 2000 anos atrás quase, Jesus não estava nem aí. Alertar as pessoas, irmãos, para a urgência de uma conversão era mais importante do que adular as pessoas para que continuassem onde estavam o seguindo. A nossa grande ideia de hoje, meus irmãos, nos ensinará o seguinte, no texto que nós lemos tão breve. A transformação interior deve nos levar a uma decisão acertada. A transformação interior deve nos levar a uma decisão acertada. Antes de nós entrarmos no texto, irmãos, eu preciso dizer que o equilíbrio entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus é uma discussão de tanto tempo quanto existe o cristianismo, pelo menos quase 2000 anos. Alguns vão ao extremo do fatalismo absoluto, que transforma os seres humanos em meros robôs. Nada faz e nada decide, tudo é Deus os manipulando. Outros vão para o imprevisionismo, eu inventei a palavra, absoluto, que transforma Deus em um mero espectador da história. Aliás, esses são os defensores do que nós chamamos da heresia do teísmo aberto. Uma heresia das piores possíveis, onde Deus não sabe nem sequer o que vai acontecer no próximo segundo, porque Ele está esperando por você. Ele reage a você, é um Deus reacionário. É um Deus que espera você fazer para depois ver o que vai fazer. Esse não é, obviamente, o Deus da Bíblia. Como também não é o Deus que determina absolutamente cada detalhe, cada coisa. Por exemplo, hoje Ele determinou que eu vinha de camisa xadrez. Este não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que se preocupa com absolutamente cada detalhe. Porém, a soberania de Deus é algo inegável. Então eu quero emprestar, meus irmãos, as palavras do conhecido pastor Augusto Nicodemos, que o que nós temos são dois trilhos que vão lado a lado: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Remova qualquer um e o trem descarrilha. E se você conseguir entender plena e completamente este assunto, parabéns, você está do lado de Deus, literalmente, como um outro Deus. Esse paradoxo, irmãos, e não é uma contradição, é um paradoxo, é algo que somente nosso Deus tem completo entendimento. Porém, é algo inegável nas Escrituras. Apelos, desafios a decisões estão aqui, como no nosso texto. Mas é inegável Deus ensinar na sua palavra sobre a sua eleição soberana, a sua graça soberana e como Ele tem guiado as nossas vidas. É diante disso, meus irmãos, então, diante de uma linguagem humana,
que o Messias, o Deus encarnado e Senhor, desafia os que estão dizendo o seguir, para que possam checar se realmente são seguidores, tendo entrado pela porta certa, por meio de uma decisão acertada, ou se não são, se estão apenas se enganando, desejando uma coisa que o Messias não está prometendo. Vamos caminhar no nosso texto, irmãos. Vocês vão perceber hoje que nós não teremos, como se diz, os versículos ao lado dos pontos, porque os assuntos que vamos tratar aqui estão por todos os lugares, nos 2 versículos praticamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, meus irmãos, a decisão não é opcional. A decisão não é opcional. Durante os últimos anos, irmãos, as últimas eleições, diante da polarização que tem acontecido, criou-se o termo isentão. Conhece? O que é isentão? É um termo usado no contexto político brasileiro para descrever uma pessoa que se declara neutra ou imparcial em relação a questões políticas, frequentemente evitando tomar partido em debates polarizados. É um termo com conotação pejorativa, negativa, usada para criticar aqueles que se abstêm de opinar ou criticar certos comportamentos ou ideias, especialmente aqueles considerados problemáticos por alguns grupos. É o pessoal que ultimamente tem dito: eu não sou de direita nem esquerda nem de centro, eu não sou disso nem aquilo, eu não discuto política e assim por diante. É o que lavam as mãos, é uma síndrome de Pôncio Pilatos, eu não tenho nada a ver com isso. Não ser nem contra nem a favor traz uma falsa sensação de isso não é minha responsabilidade. Então um dia se torna a sua responsabilidade. Na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães mentiram para si mesmos que o que viam acontecendo diante dos seus olhos, acontecendo na verdade desde a década de 30, até os altos do poder do Terceiro Reich na década de 40, não era da conta deles. Eram os isentões do século passado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não votei no Partido Socialista Nacionalista Alemão. Conhece? Chama-se Nazi. Eu não votei neles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me envolvo em política. Até que muitos deles se tornaram vítimas do nazismo e daquilo que eles combatiam. Antigamente, irmãos, algumas batalhas, adivinha só, tinha plateia. As pessoas se sentavam no alto de encostas, observando o andamento de batalhas que aconteciam mais lá embaixo. Isso é antes das armas automáticas, antes das bombas. O máximo que se tinha eram espadas e mosquetes, que davam um tiro, e você tinha que preparar novamente para dar o próximo tiro. E você não tinha ali armas que faziam balas voar para tudo quanto é lado. E aí, naquela mistura entre a poeira levantando do chão e a fumaça dos mosquetes, eles observavam ainda assim aquele espetáculo ali embaixo, sentado em cadeira, sendo servido suco e chá, enquanto observavam, esperando o resultado da batalha. Que falta que fazia Netflix naquela época, né? Porque você chegar tão perto assim, parecia seguro, mas não era. Porque muitas vezes as batalhas saíam do seu palco, subiam as encostas e a fumaça da guerra os encobria também. Tudo isso, irmãos, é para mostrar a vocês, em absolutamente nada na vida, quem ouvir entenda, você pode ser neutro. A neutralidade é a arma dos covardes. A neutralidade é uma arma inútil contra Deus. Nosso Deus não é o Deus da neutralidade, porque no nosso texto, Jesus deixa claro que só há 2 opções. De um lado, a porta estreita e depois dela, o caminho apertado que leva à vida. Na verdade, olhando no seu sentido, deste lado. Do outro lado, a porta larga e depois dela o caminho amplo que leva à perdição. Repare, portanto, não há uma terceira porta. Não há uma terceira opção, não há uma terceira via, não há coluna do meio. Termos que muitos gostam de comunicar, eu não tenho nada a ver com isso, não cabe nas palavras de Jesus.
Em outro texto, irmãos, 5 capítulos à frente, o próprio Jesus vai declarar o seguinte, aspas, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso é capítulo 12, versículo 30. Novamente, irmãos, não há uma terceira opção, não há uma terceira via, não há espaço para neutralidade. A necessidade dos homens de se eximir de compromisso é tão patente, meus irmãos, que a gente vê isso até mesmo na ficção. Um dos clássicos da ficção científica é Star Wars, a Guerra nas Estrelas. Ele começa na década de 70 de uma forma muito simples. O lado negro da força e o lado luminoso da força. Ou você é do lado negro, você é um Sith, ou você é do lado luminoso, você é um Jedi. Para quem não conhece, esse é o resumo. Aí, lá por volta, meus irmãos, de 2013, porque a sociedade começa a ser uma sociedade que busca a neutralidade, eu acho muito radical, é isso ou aquilo, surge aqueles que não são nem isso nem aquilo. Para quem acompanha, quem gosta, é meio nerd como eu, sabe o que eu estou dizendo. Ahsoka Tano é um exemplo disso. Não sou Jedi, não sou Sith, não sou coisa nenhuma. Isso não é por acaso, irmãos. Isso é uma construção cultural, aonde qualquer escolha é radical, é fundamentalista e assim por diante. Tal neutralidade pode ser verdade na sociedade, na ficção, mas não no reino de Deus. Repetindo, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O impacto disso, meus irmãos, não é apenas se alguém irá se converter a Cristo por meio do arrependimento e fé, porque a mudança vai muito mais além. Mesmo depois da nossa obviamente necessária conversão, somos confrontados diariamente se o que fazemos, se o que pensamos, se o que falamos está a favor de Cristo ou contra Ele, se o glorifica ou se o envergonha. A decisão não é opcional. Perceba, meus irmãos, não há, isso aqui não tem nada a ver. É óbvio que as opiniões vão variar. Durante muito tempo, especialmente quando eu era mais novo, criou-se uma radicalidade, por exemplo, quanto à música. É a música de Deus e a música do mundo. Eu sempre me perguntava, mas peraí, parabéns para você não é de Deus, então, obviamente, não vou mais cantar parabéns para você. Porque quando se radicaliza, em cima de pressupostos errados, se toma as decisões erradas. Há muito mais complexo a discussão sobre o que é uma música aceitável ou não, e especialmente quando nós entendemos, irmãos, que a graça de Deus dá talento às pessoas. Então, quando você observa um quadro de Rembrandt, você não está meramente observando a genuidade humana, mas a graça comum de Deus que abençoou aquele homem para pintar algo tão bonito como aquilo. Essa semana eu estava ouvindo uma obra de Bach. Se eu não me engano, posso estar equivocado se era ele ou se era Beethoven, escrevia ao final das suas partituras SDJ. O que significa? Soli Deo Gloria. Ou seja, um ou outro entendia que o talento que eles tinham, que não era pouco, que os tornou imortais, de certa forma, falando até os dias de hoje, vinha de Deus. Ou seja, meus irmãos, em cada área da sua vida, o seu trabalho, se é ético, se é moral, se é feito com honestidade, é espiritual, glorifica Jesus, você está fazendo a escolha certa. Mas quando o trabalho é antiético e imoral, ele obviamente não glorifica. Não há meio termo, em absolutamente tudo na vida, a decisão não é opcional. Na sequência da nossa mensagem, o que levaria as pessoas a escolher então, na palavra do texto que a gente leu de 10:30, e ficar contra Jesus, 12:30, desculpe. Quem escolheria isso? Mesmo aquelas que dizem, gente, amar a Deus, amar a Jesus, mas escolhem viver as suas vidas pelas suas próprias decisões, e se colocam contra Jesus, como explicar isso? De onde nasce a insistência humana em Deus apontar para um lado e ele escolher ir para o outro? Segundo lugar, a decisão desproporcional revela o coração do homem. A decisão desproporcional revela o coração do homem.
Esse nosso segundo ponto, meus irmãos, ele é também não apenas algo do texto, mas uma inferência óbvia diante daquilo que Jesus está tratando. A escolha do caminho errado leva à perdição, e a escolha do caminho certo leva à vida. Simples assim. Em toda a Escritura, os dois destinos eternos estão presentes. Céu e inferno não são invenções da religião, mas determinações eternas criadas por Deus. E os nossos dois versos nos trazem uma informação importante sobre a proporcionalidade para cada um desses destinos. Por mais triste e devastador que isso seja, o texto diz: são muitos os que entram, por onde? Pela porta larga, e seguem pelo caminho largo que leva à perdição. Contudo, tristemente, quanto à porta estreita, o texto diz: poucos os que a encontram. Ou seja, meus irmãos, muitos cristãos sonham e acreditam plenamente em ganhar o mundo para Jesus. Porém, eles se esquecem que nem mesmo Jesus acreditava nisso. Nem mesmo Jesus ensinava isso. Com certeza, irmãos, o Evangelho irá sim alcançar milhões e milhões de pessoas, especialmente nos últimos anos, durante a grande tribulação, como nós aprendemos no nosso EBD. Milhões irão se converter, porém jamais será a maioria. O nosso texto acabou de dizer: muitos os que entram pela porta larga, poucos os que encontram a porta estreita. Tal fato presente no nosso texto, então, nos revela o estado do coração do homem. Isso não é de hoje. Em Gênesis capítulo 6, começo da caminhada da humanidade, em comparação, é claro, o resto de toda a história, nós lemos algo muito interessante. Em Gênesis capítulo 6, está registrado o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eita! Isso não é Moisés observando, é Deus observando. Não é o homem que escreveu Gênesis, é Deus dizendo isso. Qual foi a consequência, irmãos, dessa constatação de Deus? Que está lá em Gênesis capítulo 6. O dilúvio. Aliás, dilúvio significa enchente, não é toró. Sabia disso? Nossa, está caindo dilúvio. Não está caindo não. O dilúvio está aqui embaixo, enchendo as ruas de Boa Vista. Dilúvio significa enchente. E a enchente, meus irmãos, encerrou toda a vida, com exceção daqueles que estavam guardados dentro da arca. Aliás, este primeiro e provisório acerto de contas de Deus já aponta para o que estamos vendo nesse segundo ponto. Nós sabemos, irmãos, o tamanho da população mundial naqueles dias. Porém, nós sabemos que apenas 8 almas foram salvas: Noé, seus 3 filhos e suas esposas respectivas. E isso, meus irmãos, aconteceu depois de Noé ter comprado a arca na Amazon, ter sido entregue em 3 dias e ninguém teve chance de nada. Foi assim que aconteceu? Não. Apenas 4 homens construíram uma embarcação enorme. Isso levou anos. Quer um detalhe a mais? As pessoas não sabiam que era chuva. Não havia chovido. Se você ler como era o meio ambiente naquela época, você vai descobrir que toda manhã a terra estava regada por sereno, orvalho. E do chão brotava água, que eram as fontes internas, Então a terra tinha um clima só, perfeito e maravilhoso, mantido por Deus, que acabou com o dilúvio, quando as fontes superiores e as fontes inferiores romperam e inundou, diluviou a terra, e foi isso que aconteceu. O povo ouviu Noé avisando, e eles simplesmente ignoraram. 6 capítulos à frente do nosso texto aqui, Jesus vai citar Isaías capítulo 6, 9 e 10. Olha o que Jesus fala, irmãos: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse,
poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 700 anos depois de Isaías, o povo de Israel continua o mesmo, de coração duro e fechado. Irmãos, essa é a nossa história. Desde o Éden, nós temos pecado e nós temos afastado o nosso coração de Deus. Se cada ser humano não buscar o Senhor em arrependimento e fé, seu coração continuará escolhendo o mal, escolhendo a porta ampla, escolhendo o caminho, a porta larga, o caminho amplo. Unicamente quando somos transformados pelo Espírito de Deus em novas criaturas, é então e somente então que podemos finalmente escolher o que a nossa carne odeia, o que Satanás luta contra e o que o mundo despreza, ou seja, a porta estreita e o caminho apertado. Você pode constatar isso olhando para a sua vida antes de Cristo e olhando para as pessoas que você convive hoje. Quantas pessoas, meus irmãos, nós vemos escolhendo diariamente um Deus cultural? Que Deus nos abençoe nesse dia. Houve um problema de alguém, diz, vai com fé, coloca Deus na frente. É o Deus cultural, é o Deus da lâmpada mágica, é o Deus dos 190. Quando eu preciso dele, eu o aciono, mas no dia a dia ele é completa e totalmente ignorado. Por quê? Porque isso está revelando o coração das pessoas. Se não for, meus irmãos, a graça do Senhor e o seu Espírito, nós estaríamos absolutamente na mesma situação. Manter um relacionamento com Deus é trabalhoso, é diário, é dizer não a nós, lembra da parte da decisão? Constantemente. Agora, acioná-lo quando nos convém, é cômodo, quando o calo aperta, quando a necessidade surge. Mas ainda hoje, meu irmão e minha irmã em Cristo, a salvação não pode ser um ponto no seu passado, a sua conversão não pode ser um evento na sua história, precisa ser diário, precisa ser constante. Martim Lutero dizia que ele pregava o evangelho para si mesmo todo dia, porque ele esquecia do evangelho todo dia. Esse sou eu, esse é você. Nós precisamos ser lembrados, irmãos, de como as nossas escolhas também revelam como está o nosso coração. A conclusão da nossa mensagem: como naquela antiga imagem daquele quadro, que a maioria pelo vi não conhece, que vimos, alguns viram, porém, escolhas têm consequências. Isso é verdade em tudo na vida, e é verdade também, meus irmãos, depois dessa vida. Terceiro lugar, irmãos, a decisão tomada levará a consequências eternamente terríveis ou maravilhosas. A decisão tomada levará a decisões eternamente terríveis ou maravilhosas. Não sei você, mas quantas vezes você já desejou que existisse uma máquina do tempo? Você queria retornar e consertar algo. O que nos leva, irmãos, a tal desejo é nós percebermos as consequências do que fizemos ou não fizemos. Se pelo menos eu tivesse ouvido os conselhos dos meus pais, ou dessa ou daquela pessoa, eu estaria em uma situação completamente, totalmente diferente. Se pelo menos eu tivesse escolhido a profissão que me ofereceram, e no lugar daquela que eu decidi ir atrás, eu estaria em uma situação completa, totalmente diferente, e assim por diante. Os what ifs, os e se da vida, são na verdade um exercício de inutilidade, porque não existe máquina do tempo. Essas e outras mudanças do passado, irmãos, são interessantes, porém não são eternamente fundamentais. É verdade, em algum lugar alguém vai ter desejo de que existisse uma máquina do tempo para que saísse da situação pior que ele pode estar quando estiver diante do grande trono de Deus. Mas vai ser tarde demais e também não existe máquina do tempo. Quase no final deste evangelho, irmãos, encontramos um vislumbre dos últimos dias em um dos últimos sermões de Jesus. Lá Jesus diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, olha Jesus, politicamente correto, malditos,
Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esta semana, um pseudo pastor, eu não acredito no Deus que manda as pessoas para o inferno, ele não acredita na Bíblia. Acabei de ler, irmãos, para vocês, aqui é Mateus, vamos passar por esse texto. Isso é Jesus falando: apartem-se de mim para o fogo eterno. Quanto mais de hermenêutica você precisa para entender um texto desse? E o camarada está lá, ele saiu do pastorado, da liderança da igreja dele, graças a Deus. Queria que ele se aposentasse, fosse morar numa ilha bem distante, preferência à internet, para parar de desgraçar a vida de quem ele influencia. Mas infelizmente ele é extremamente admirado. E você ouviu certo o nosso texto, irmãos: malditos, em contraste com benditos. E serão esses, meus irmãos, que lamentarão e desejarão ter como voltar no tempo e mudar as suas escolhas, mas será tarde demais, porque o nosso texto é claro: amplo o caminho que leva à perdição e apertado o caminho que leva à vida. Não há um terceiro caminho. Ponto 1. A escolha não é opcional, também ponto 1. E a maioria estará à esquerda do trono. Ponto 2. As consequências de um lado e de outro são muito diferentes. Nosso texto não deixa, meus irmãos, absolutamente nenhuma dúvida. Jesus é claro, cristalino como a água, de que as nossas escolhas tomadas hoje têm consequências eternas terríveis. Elas também têm consequências aqui, é verdade. Enquanto nossa vida não se encerra, nós precisamos tomar cuidado se aqui e hoje estamos decidindo de maneira que glorifica a Deus e que realiza o plano que Ele tem para nós. A transformação interior deve nos levar a uma decisão acertada. O que nós vimos hoje, irmãos? Primeiro, não adianta fugir, se esquivar, dizer eu não tenho nada a ver com isso. Não tem lugar para isentão no reino de Deus. A decisão não é opcional. Então, quais decisões você precisa tomar hoje diante do seu Deus? A principal e condicional para qualquer outra coisa, é claro, é se reconhecer como pecador e ao mesmo tempo o reconhecer como Senhor e Salvador. Tendo feito isso, buscá-lo em arrependimento e fé, entendendo que só Ele pode salvar a sua vida. Então não quero perder esta oportunidade, inclusive para os que assistirão depois. Se tem uma coisa que você não pode voltar atrás, é o seu último suspiro. Não quero ser trágico, não quero ser lúgubre, não é uma chantagem, é uma realidade. Como nós vimos neste mesmo texto, alguns versículos atrás, não há o que você fazer que vai acrescentar nada à sua vida. Um passo à sua vida, um côvado, como diz no texto, meio metro. Se meu coração para de bater aqui, o mais para frente que eu posso ir é a queda do meu próprio corpo. Não há mais nada que eu possa fazer. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Não há absolutamente nada na sua vida mais importante do que entregar-se a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há família a ser consultada, não há algo a alcançar na vida ou na carreira. Como nós vimos no nosso vídeo de missões, muitas vezes seguir a Cristo custará alto. Na verdade, custará tudo, mas circunstancialmente custará alto. No caso do nosso irmão ali, custou a sua vizinhança, provavelmente uma boa parte da sua família, a sua fonte de renda. Quantos de nós, irmãos, não vai abrir mão de absolutamente nada disso no Brasil para seguir a Jesus? Uma vez no nosso grupo de adolescentes, há 30 e tantos anos atrás, um colega falou que o apelido dele era Bíblia Quatro Olhos, porque ele usava óculos e porque era crente. O nosso conselheiro disse: nossa, só isso? E o meu colega disse: só isso? Eles fazem graça comigo. E aí ele começou a contar algumas coisas que aconteceram na história da igreja, nas biografias missionárias. E disse: jovem, isso não é nada. Isso
quase nem qualifica naquilo que está no final das bem-aventuranças, lembra? Bem-aventurados são vocês quando lhe perseguirem, lhe injuriarem. Acho que não dá nem para colocar lá alguém chamá-lo de Bíblia 4 olhos. Essa é a perseguição terrível que nós temos no Brasil. Está piorando. Se crime de opinião já existe no Brasil, logo haverá crime de opinião religiosa no Brasil. Até onde estamos dispostos? A decisão não é opcional. Porém, se você já é convertido, já é uma realidade na sua vida, se você já passou da morte para a vida, meu irmão, isso não significa que você não tenha também que tomar decisões importantes na sua vida diante de Deus. De fato, irmãos, todo o tempo elas acontecem, todos os dias. Algumas são grandes, algumas são menores, mas todas são incontornáveis, elas não são opcionais. Pastor, só podia ser mais claro? Pois não, já que você pediu. Deus traz a sua percepção que alguém no seu trabalho está em um momento perfeito para que se compartilhe o Evangelho. Alguma circunstância em sua vida aconteceu, é uma pessoa que está aberta para ouvir, e aí o máximo que você faz é: Senhor, envia alguém, talvez o irmão fulano, Beltrano, trabalha aqui comigo para falar com o Sinfrônio, está precisando tanto de ti. Isso é o cúmulo da hipocrisia. A decisão a tomar, irmãos, é simples: ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Não tem outra. Não, é que não é o meu ministério de intercessão, é nada. Nós estamos nos desviando daquilo que Deus coloca para nós. E aí você pode lembrar de quantas coisas Deus coloca, irmãos, a gente, como diz no futebol, né, na cara do gol. E em lugar de fazer o que temos que fazer, chutar para as redes, a gente diz: hoje não, eu não. Decisões do nosso dia a dia. Diante do pecado. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, um jovem foi assediado constantemente. Partindo do princípio que ela era casada com um dos homens mais poderosos da sua terra, eu não acredito que ela era uma mulher feia. Até porque Satanás, ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Pegar um jovem de 17 anos e colocar uma mulher feia para tentá-lo, não vai dar em nada. Uma mulher com certeza bonita, poderosa, e que não tinha nenhuma possibilidade de denunciá-lo. Você sabe do que eu estou falando, né? José na casa de Potifar. Ali ele teve que tomar uma decisão. Tudo o meu Senhor deixou sob minha estabilidade, menos a senhora, porque é a mulher dele. Como eu cometeria tal mal e desapontaria o meu Senhor? É isso que ele fala, irmãos? Não. Como eu cometeria tal mal e pecaria contra Deus? Decisões. Jovem, com certeza você vai ser assediado de alguma maneira. Pode inclusive ser por outro irmão, uma irmã em Cristo, com menos juízo de decisões do que você. A decisão é sua. A parte de uma violência, a decisão é sempre sua. Jamais alguém vai dizer: eu caí em pecado porque eu não tive alternativa. Alguém botou uma arma na sua cabeça? Alguém lhe chantageou? Se você não se deitar comigo, eu vou matar tua mãe. Não, ninguém fez isso. São decisões que nós tomamos e depois temos consequências. Número 2, a decisão desproporcional revela o coração do homem. Essas nossas decisões, irmãos, revelam o nosso coração antes e depois de convertidos. Antes, revela se escolhemos a porta larga, isso mostra que amamos mais as trevas do que a luz. Em João capítulo 3, versículo 19 a 21, diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Está vendo só, meus irmãos? Luz e trevas. A dicotomia joanina é um alerta para nós. Não existe penumbra. Vou ficar aqui no meio, um pouquinho de cada lado. Não, luz ou trevas. Porém, ao passarmos pela porta estreita, ainda podemos tomar más decisões.
E essas más decisões, meus irmãos, elas revelam, elas retornam para a nossa vida antes de Cristo. E é por isso que nós temos nas cartas de Paulo tantas listas de pecado, lembra? Os homicidas, os mentirosos, os adúlteros, os homossexuais, ele menciona os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Aí você para pensar, semana passada eu contei uma mentirinha, eu estou dentro disso. Não é isso que Paulo está fazendo, irmãos. Paulo está lembrando-nos de quem nós éramos, para que os seus destinatários e nós possamos pensar o seguinte: espera aí, se foi desse lamaçal que o Senhor me tirou, por que eu vou voltar lá? Se é dessa vida que Ele me resgatou, por que eu vou voltar lá? Se eu sou nova criatura, por que eu me comportarei como a minha velha criatura? Precisamos, irmãos, entender isso, que são decisões que a gente tem que tomar, e elas vão mostrar o nosso coração. Quando você estiver diante de uma decisão e queira Deus não, mas tomar uma má decisão, saiba, existe algo mais profundo. Alguém lhe confronta sobre algo e você inventa uma meia verdade, né? Ficar mais bonitinho. Sabe, irmão, que existe algo mais profundo que você precisa cavar, uma raiz que lhe leva a esse comportamento. Não é, eu vou parar de contar meias verdades. Não, ok, maravilha, parabéns para você nessa data querida, mas por que você contou a meia verdade? A gente precisa ir lá, meus irmãos, e descobrir por que o meu comportamento pecaminoso veio à superfície. O que quer que seja ele. Quer seja quer seja ira, lascívia, e assim vai. Finalmente, meus irmãos, nossa decisão tomada levará a consequências eternamente terríveis ou maravilhosas. Paulo escreveu aos Gálatas, o famoso texto do capítulo 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Algo muito semelhante nos lembrou o nosso preletor, pastor Jairo Cáceres. Ele estava parafraseando um ditado que diz o seguinte: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isto é, podemos decidir o que vamos fazer, mas depois as consequências são inevitáveis. Não há como voltarmos atrás e fingirmos que não plantamos o que nós plantamos. Eu quero encerrar, meus irmãos, com um texto de John Piper, que diz o seguinte: tentei argumentar com um homem casado e com filhos que havia abandonado a família. Insisti com ele para que voltasse à esposa. Foi então que eu disse a ele: sabe, Jesus diz que se você não lutar contra esse pecado com tal seriedade, a ponto de querer arrancar fora o próprio olho, irá para o inferno e sofrerá naquele lugar para sempre. Sendo cristão, ele olhou para mim com espanto, como se nunca tivesse ouvido aquilo antes na vida. Muitas pessoas que se dizem cristãs têm uma ideia de salvação que as desconecta da vida real, que anula os avisos contidos na Bíblia e que coloca o pecador, como se diz cristão, além do alcance desses avisos, desses alertas das Escrituras. Eu acredito que essa visão da vida cristã é conveniente para milhares de pessoas que estão seguindo um caminho amplo que conduz à destruição. Jesus disse que se a pessoa não lutar contra a cobiça, ela não irá para o céu. Isso não significa que os santos nunca pecam. A questão aqui é demonstrar disposição para lutar e não a de obter êxito sem cometer falhas. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa vida está salva em Cristo, mas a nossa caminhada é longa pelo caminho. Se você nunca leu, como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para a próxima, leia o Peregrino. A vida cristã é uma vida de desafios. É uma vida onde o caminho, tão bem ilustrado por Jesus, é estreito. E se você está esperando mesmo um caminho estreito, todo pavimentadinho, né, com cerâmica de alta qualidade, onde é aquela cerâmica mais top mesmo? Hã? Porcelanato. Não, você está enganado. Esse é naquela outra igreja. Lá tem um caminho do porcelanato. E ouro para tudo quanto é lado.
Tem até um carrinho para você ir. Não. A vida cristã é outra, meus irmãos. E eu temo que a liberdade do mundo ocidental tenha nos mal acostumado. Nos é difícil sequer imaginar o que é dificuldade cristã. Nos é difícil sequer imaginar o que são desafios para a nossa vida. Porque quando nós recebemos sequer uma simples notícia, como hoje mencionei, falando da providência de Deus, você acorda, vai para a garagem, seu pneu está furado. Seu semblante descai, seu humor vai para o saco. Você não amaldiçoa, mas você reclama para burro de Deus, por um pneu furado. Que Deus tenha misericórdia de nós, nesta semana, irmãos, nós possamos pensar cada detalhe do nosso dia, cada notícia, cada coisa que Deus permite, tem um propósito, tem um objetivo, tem algo que Ele está realizando na nossa vida. E se nós não começarmos, para lembrar do texto de Piper aqui, a olhar para a palavra de Deus como uma bula de remédio, que diz, vá por aqui, e você será abençoado, não vá por aqui, porque vai dar ruim. Se nós não começarmos a ler desta maneira, meus irmãos, nós vamos dar muita cabeçada, vamos estar dependendo de ajudas humanas, muitas vezes de remédios, muitas vezes de conselhos vazios, e pior ainda, confiando no nosso próprio coração, que é enganoso, como diz Jeremias. Que Deus nos ajude a irmos com graça e gratidão no nosso coração pelo caminho estreito, porque Ele está sempre na nossa companhia por Ele. Deus amado, só o Senhor sabe o caminho que temos pela frente em termos de adoração. Muitos de nós, especialmente os mais jovens, têm ainda décadas para andar com o Senhor. Há uma pista de obstáculos, uma pista que jamais nenhum atleta, triatleta, mesmo aquele que percorre longas distâncias em terrenos acidentados, jamais chegou sequer perto do que há à frente de uma verdadeira caminhada cristã. Eu quero, junto com os meus irmãos, reconhecer a nossa inaptidão, o nosso despreparo, a nossa falta de recursos o suficiente para passarmos por este caminho de maneira vitoriosa, a superar os obstáculos e glorificar o Senhor, a não ser que o Senhor esteja constantemente conosco. Ajuda-nos, ó Deus, seja ao nosso lado de forma palpável, relembrando-nos, movendo-nos com Teu Espírito, e ajudando-nos, ó Deus, portanto, a olhar os desafios como trazidos pelo Senhor, que o pão amassado da dificuldade seja entendido como sendo o pão que Jeová amassou, porque Ele nos ama e quer fazer de nós servos fiéis, maduros, produtivos, frutíferos, para a sua própria honra e glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.